Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos lá então, né, com a nosso primeiro vídeo, nossa série de tier lists nesta reta final de ano, neste fim de temporada aí do futebol brasileiro. Começando então com a tier list do elenco do Corinthians da temporada de 2025, onde eu vou fazer uma espécie de avaliação de cada jogador em relação a nossa temporada 2025 e quem que eu, e se de repente eu fosse, sei lá, o presidente ou o diretor ali do Corinthians, o que eu faria com esse elenco, como eu montaria esse elenco para a temporada 2026. Então, é isso, sem mais delongas. Vamos lá então para a nossa tier list, né? Uma das primeiras que eu pretendo fazer, ainda pretendo fazer a tier list do futebol brasileiro, né? Para variar como cada time saiu e etc. Mas vamos lá, né? Com a tier list então do elenco do Corinthians de 2025 para a temporada de 2026. Aqui, como vocês já podem perceber, temos aqui todos os jogadores aí do elenco, mais jogadores emprestados, que inclusive eu vou falar sobre eles depois que eu terminar de falar do elenco dos jogadores que estão presentes no Corinthians. Aí depois disso, lá no final, eu falo sobre cada jogador atualmente emprestado. E enfim, cara. E fora que também não tem muito o que falar sobre eles, não. Sendo bem sincero, não tem muito o que falar sobre eles. Mas oh, pigarro. Vamos lá então, né? Aqui nós já temos aí as nossas linhas, né? As nossas colunas, onde temos ao todo 9 linhas, tá? Essa parte aqui do segue teu rumo vai ser para os jogadores emprestados, tá? Aquele jogador que está emprestado, que não vai servir para o elenco do Corinthians, então meio que fiz uma linha separada para eles, né? Vamos lá. Essa parte aqui tem que ficar. É aquele jogador que incontestavelmente tem que ficar. Não tem muito o que dizer. O bom para compor o elenco é aquele jogador que pode ser útil, né? Para compor o elenco. De repente vai ser reserva de imediato. Uma péssima opção, enfim. Eu não sei o que dizer. Já disse tudo, né? Não sei. É aquele jogador que eu não sei o que dizer. O vamos com calma. Eu vou ser bem direto aqui, cara. Esse vamos com calma vai ser praticamente todo utilizado para jogadores da base, alguns jogadores da base e etc. O empresta é aquele jogador que também deve ser a mesma situação aí do vamos com calma, só que não vai ser reservado apenas para base, tá ligado? Quer dizer, pode não ser, né? Às vezes pode ter só jogador da base, enfim. O vende é aquele jogador que pode ser uma boa vender para conseguir um trocado, enfim. O tem que sair é aquele jogador que tem que sair a qualquer custo, rescisão de contrato, venda, enfim, de qualquer jeito aí. O vai embora pelo visto é aquele jogador que provavelmente vai sair do time. O sector 1, já citei, vai ser válido para jogadores que estão emprestados e que podem voltar ao elenco, né? Mas que, ao meu ver, não precisam ou não tem que voltar, né? Então, de linhas devidamente explicadas, peço perdão pelos inúmeros anúncios que estão aparecendo aqui na tela. Eu até tentei tirar um zoom para ver se sair, mas vai ficar pequeno demais, vai ficar ruim para você que está vendo esse vídeo agora para conseguir enxergar alguma coisa. Então vamos assim mesmo, com essas várias propagandas aqui na tela. A gente vai se virando do jeito que dá. Então, vamos lá então começar com a nossa tier list. Aqui eu vou fazer o seguinte, galera. Primeiramente eu vou começar com os goleiros, depois eu vou para os laterais, depois para os zagueiros, os volantes, os meias aí do time, depois eu vou para os atacantes, tá? Começar então com os goleiros, onde vamos começar então com o Hugo Souza, que esse aqui, cara, tem nem que dizer, mano. Esse aqui tem que ficar, cara. Tem que ficar. Esse aqui já não tem muito o que dizer, né? Hugo Souza, que é um dos principais jogadores do time, e foi herói na Copa do Brasil dessa temporada. Herói na final do Campeonato Paulista contra o Palmeiras. Cara, Hugo Souza, se não for o melhor, é um dos melhores goleiros do Brasil hoje. Então, não tem muito o que falar, cara. Hugo Souza tem que ficar. Inclusive, tem até sondagem do futebol europeu para levar o Hugo. Tomara que ele fique. Tomara que o Hugo Souza fique, porque
Se ele for embora, vai fazer muita falta. É claro que ele é novo, ele tem seus 24, 25 anos ali mais ou menos. E é bem provável que surja propostas aí do futebol europeu, como já estão surgindo. Mas eu espero que ele fique. Espero que ele fique e... Enfim, né? Felipe Longo, moleque aí da base que veio sendo reserva de imediato ali do Hugo Souza. Ele que fez a sua estreia como profissional nesse ano, na Fogueira, diga-se de passagem. E, cara, eu acho que tem que ir com calma, cara. Vamos com calma ali com o Felipe Longo. Como eu falei, cara, é um moleque que veio da base, só foi estrear como profissional esse ano. Ele que foi destaque da Copa de 2024, onde ele foi campeão, foi titular, se destacou. A 10 mil pro time de cima, mas não jogou, só foi jogar esse ano. E, cara, Felipe Longo tem que ir com calma, cara. Temos que ir com calma. Só o primeiro ano dele jogando de fato no time principal. E é claro que ainda eu vejo ele sim como reserva imediato ali do Hugo Souza, mas vamos com calma, galera. Vamos com calma, vamos ter paciência, vamos entender o processo. Em algumas partidas o Felipe Longo não foi tão bem, mas em outras ele foi bem. Inclusive naquela partida contra o Vitória, onde ele faz aquela defesaça que foi fundamental. E enfim, cara, teve seus momentos ali o Felipe Longo, uns bons, outros nem tanto. Mas eu acho ele uma opção interessante para ser reserva de imediato do Hugo Souza. E enfim, cara, eu até pensei em colocar aqui no tem que ficar, entre aqui o tem que ficar e vamos com calma. Eu vou deixar ele aqui mesmo, vamos com calma. Tá de bom tamanho aí pro Felipe Longo, tá? Mas ainda assim eu vejo ele como reserva imediato do Hugo Souza. Matheus Donelli, esse aqui, cara, já não tem muito o que fazer. O negócio mesmo vai ser bom até pra ele mesmo, cara. Até pra ele mesmo, para o Matheus Donelli. Vai ser bom ele sair do Corinthians. Cara, a minha prioridade, sendo bem sincero, é que ele fosse vendido para que o Corinthians conseguisse algum trocado e etc. Mas se não conseguir vender, tem que ser dispensado de alguma forma, cara. Porque o Donelli não rendeu, não deu certo. É aquela promessa da base que não deu certo. Já tá há um bom tempo já no time principal. Já teve suas oportunidades, teve as suas chances, mas não conseguiu aproveitar. Então, cara, é melhor. Até o próprio Matheus Donelli. É melhor pra ele seguir o rumo dele, procurar novos ares. A minha preferência era que ele fosse vendido, como eu falei, pra de repente conseguir um trocado, mesmo que seja pouca coisa, o que pode fazer a diferença. Mas, cara, se não conseguir vender, é papo de dispensar, cara. Papo de dispensar mesmo. E uma pena, cara. Uma pena. Eu, sendo bem sincero, eu esperava muito mais do Donelli. Eu meio que torci, eu até que torci pro Donelli, pra ele dar certo no time de cima. Eu sou aquele tipo de pessoa, cara, quando vê o moleque da base subir pro time de cima, eu sou aquele cara que torce muito para que dê certo, sabe? Para que ele vá bem e etc. É claro que isso não vai acontecer com todos, inclusive o Donelli acabou não dando certo, o que é uma pena, porque o Donelli era uma grande joia, uma grande promessa ali da base, mas que não deu certo. Infelizmente não deu certo, quando teve essas chances não aproveitou. Então, Donelli, é melhor até para você mesmo, cara. Segue teu rumo e enfim, né? Aqui então eu finalizo a minha fala sobre os três goleiros. Aí do. O Pigarro. Aí do time do Corinthians. Agora bora pra defesa. Começando então com os laterais. Começando aí com a lateral direita. Começando aí com o Mateuzinho. Cara, o Mateuzinho. Esse tem que ficar, cara. Mateuzinho tem que ficar. Mateuzinho é titular absoluto na lateral direita. E eu vou ser bem sincero aqui, cara. Eu tenho que falar um negócio aqui. Eu vou ser bem sincero aqui com vocês, tá? Meu Deus do céu. O Mateuzinho, cara, ele meio que demorou pra conquistar minha confiança de fato, sabe? Porque quando ele chegou lá no começo de 2024, onde ele era a terceira opção na lateral direita do Flamengo, eu fui contrário à sua contratação. Eu fui contra a contratação do Mateuzinho. Mas, cara, no primeiro semestre dele, em 2024, não foi bom. Não foi bom, pelo contrário, foi um primeiro semestre ruim. Mas no segundo semestre, principalmente com a chegada do Ramon Dias, ele começa a melhorar. Ainda não conquista minha confiança de fato,
Tanto é que eu fiquei levantando aquela questão, cara. Teve duas listas que eu fiz, as duas eu coloquei ele pra compor o elenco, mas à medida que ele foi melhorando, à medida que ele foi crescendo de produção, ele meio que foi mostrando minha confiança, muito devagar, por sinal, mas aos poucos eu fui me deixando convencer, né? Eu que saí de uma. Eu que sou cabeça dura, sendo bem sincero, eu sou cabeça dura. E até por isso eu acabei demorando pra de fato me convencer. Pra ser convencido, aliás, de que o Mateuzinho é o titular absoluto da lateral direita do Corinthians. É o cara da lateral direita do time do Corinthians. E, cara, no final do ano passado, mesmo com ele já no meu ano de produção, eu fiquei levantando aquela questão, cara. Será que o Mateuzinho vai conseguir manter essa constância para todo ano de 2025? A resposta foi sim. O Mateuzinho foi constante, o Mateuzinho teve um desempenho bom, de forma constante na temporada 2025. Claro que teve algumas partidas onde ele não foi bem, onde ele foi abaixo, mas no geral a temporada foi boa. No geral a temporada do Mateuzinho foi boa. Eu devo reconhecer que tive uma cabeça muito dura. Devo reconhecer que eu fui, vamos lá, vai, injusto com o Mateuzinho na tiragem que eu fiz no primeiro semestre, onde eu coloquei o Mateuzinho aqui e não aqui. E agora, cara, agora não tem jeito, mano. O Mateuzinho fez uma boa temporada em 2025. Gostei do Mateuzinho na temporada. E de fato ele conquistou minha confiança. De fato ele conquista minha confiança. Então, até a cabeça mais dura tem que deixar convencer pelo menos um pouco, né? E para mim o Mateuzinho tem que ficar. Para mim o Mateuzinho é o dono da lateral direita aí do Corinthians, né? Próximo da lista temos Jacaré. Jacaré, moleque da base aí do time do Corinthians, que disputou uma partida, no time, duas partidas, aliás, se eu não me engano, né, no time principal. Uma delas foi começando entre os 11, com o Ramon Dias, lá no Campeonato Paulista contra o Novo Horizontino, onde ele foi bem. Foi bem o Jacaré, inclusive. E. Minha nossa senhora, esse pingal tá perturbando. O Jacaré é aquele moleque da base que meio que apareceu do nada, apareceu de repente ali no time de cima. Acabou não tendo tantas chances, apesar de ter jogado aquele jogo com o Novo Horizontino e ter ido bem. Acabou que ele não teve muitas chances, voltou pra base, voltou ali pro Sub-20. Voltou a jogar uma vez, se eu não me engano, com o Dorival Júnior. E de lá pra cá jogou pouco. Jogou muito pouco o Jacaré. E, cara, aqui é aquela coisa, cara. Moleque da base. Tem que ter calma, cara. Vamos com calma, vamos aguardar o processo. Cara, creio eu que o Jacaré deve jogar a copinha desse ano. Ou é ele ou é outro lateral que vai jogar a copinha desse ano, ó, 2026, burro. Tá com a cabeça de 2026. Então, 2025 ainda, dia 23 de dezembro ainda, cabeção. Mas, creio eu que vai ser o Jacaré, lateral direito. Se ele destaca na copinha, beleza, sobe aí pro time de cima, promove ele para ser reserva de imediato do Mateuzinho. Inclusive a lateral direita reserva do Corinthians foi um problemaço pro Corinthians na temporada. Quando o Mateuzinho não jogava, era um tormento achar a lateral direita, sendo que tinha uma opção que poderia ser testada pelo Dorival Júnior, inclusive é uma contestação minha. Por que o Jacaré não foi testado com mais frequência enquanto o Mateuzinho pegava suspensão, enquanto o Mateuzinho não jogava? Muitas vezes já tivemos o Charles na lateral direita, tivemos o Martins improvisando na ala direita, já tivemos o Carrilho na ala direita, já tivemos o Félix Torres, né? O experimento de Félix Torres na lateral direita, Félix Torres que eu vou falar depois. Tivemos muitos nomes ali passando pela lateral direita quando o Mateuzinho não jogava, mas nenhuma delas passou pelo Jacaré. Então, é uma pena, cara. Uma pena que o Jacaré tenha jogado tão pouco nesta temporada. Ele que, repito, surgiu do nada, mas quando surgiu naquele jogo do Novo Horizontino, mostrou serviço. Mostrou serviço aí no time. Merecia ser testado mais vezes. Merecia ser testado mais vezes. Mas acabou que o Dorival Júnior preferiu improvisar ao invés de apostar na solução caseira. Mas, enfim, né? Vai ter a Copa em 2026. Tomara que ele jogue. Tomara que ele seja testado para eu monitorar. Se ele for bem, só vai pro time de cima. De repente coloca ele para ser reserva de imediato do Mateuzinho. Ou pelo menos fazer uma transição. E, cara, ainda assim eu acho que tem que ir com calma. Ainda assim eu acho que tem que ir com calma. Vamos
entender o processo, mas eu espero muito que ele seja testado. Eu espero muito que ele seja testado para essa temporada de 2026, como reserva de imediato do Mateuzinho, tá? Espero eu. Terminando então a lateral direita, vamos então para a outra lateral, ou seja, a lateral esquerda. Matheus Bidu. Esse aqui não tem muito o que dizer, cara. Matheus Bidu é o dono da lateral esquerda aí do Corinthians. Outro que demorou para me convencer. Outro que demorou pra conquistar minha confiança, sabe? Mas acabou que ela veio. É claro que teve alguns momentos aí que o Matheus Bidu vacilou, teve algumas partidas onde ele não foi muito bem, mas no geral é uma temporada boa do Matheus Bidu. No geral foi uma temporada boa do Bidu. E tem que fazer, cara. É o lateral esquerdo titular do time. E, enfim, cara, Matheus Bidu tem que ficar todo lado confundido, cara. Mateuzinho, Matheus Bidu, Bidu, Mateuzinho. Os dois são Matheus, né? Então fica fácil confundir. Mas é isso, né? Os dois laterais aí do time, Mateuzinho e Matheus Bidu. Pra mim tem que ficar, tá? Pra mim tem que ficar os dois. E, enfim. Angileri que, sendo bem sincero, virou zagueiro ali com o Dorival Júnior, virou terceiro zagueiro com o Dorival Júnior. Cara, eu acho que o Angileri é bom pra acompanhar o elenco. Acho que o Angileri é o jogador que vai inaugurar essa linha aqui do bom pra acompanhar o elenco. Eu acho que o Angileri é uma reserva de bom tamanho ali pro Matheus Bidu. É um jogador que, como é que eu posso dizer, cara? É um jogador útil. É um jogador que tem a sua utilidade. É um jogador que, para compor um elenco, pode ser uma boa. Deixar ele ali como reserva, como opção aí na lateral. Teve algumas partidas do ele não foi muito bem. Teve partidas. Ele começou bem no time do Corinthians, chegando inclusive a ser titular. Mas acabou que ele caiu de produção. O Bidu volta e toma a titularidade de vez. E, cara, acabou com o Angileri oscilou entre bons e maus momentos, mas falando do jogador em si, pode ser interessante deixar ele como reserva do Bidu, uma opção no elenco para se precisar. E, enfim, cara, Angileri, se bem que eu acho que ele pode ser que ele saia, pode ser que ele não tenha o contrato renovado, mas mesmo assim vou deixar ele aqui, tá? Vou deixar ele aqui como jogador bom para compor o elenco, para ser uma opção ali ao Matheus Bidu. E, enfim, cara, não tem muito o que dizer não. Bora então continuar nossa lista. Hugo lateral. Aqui, cara, aqui não preciso dizer muita coisa, nem preciso entrar em detalhes. Ou eu preciso? Acho que não, né? Acho que não. Bora pra zaga agora, né? Passamos aí pelas laterais, agora bora pra zaga. Começando com o André Ramalho. O André Ramalho, cara, eu sinceramente falando, não sei o que dizer. Não sei o que dizer em relação ao André Ramalho. Ele que inclusive vai inaugurar esta linha aqui do não sei o que dizer. Porque, cara, o André Ramalho foi bem na semifinal da Copa do Brasil contra o Cruzeiro. Na final contra o Vasco, ele também foi bem. Mas, cara, falando da temporada dele em si, tirando essa reta final de Copa do Brasil, a temporada dele foi uma temporada onde ele oscilou muito. Onde ele oscilou muito, muitas vezes fazendo partidas ruins, partidas abaixo. E, cara, eu até acho ele um bom zagueiro. Ainda acho ele um bom zagueiro. Mas o momento dele do Corinthians é um momento de oscilação. Um momento de oscilação e que me faz não saber o que dizer. Né? Não saber o que dizer. E, cara, não sei o que dizer. Só isso em relação ao André Ramalho. Enfim, cara. E vamos continuar, vai. Vamos continuar, até porque eu não tenho muito o que dizer. Kaká. Cara, o Kaká. Esse não tem muito o que fazer, cara. Esse não tem o que fazer. O Kaká fez um 2025 ruim. Muito ruim o ano 2025 do Kaká. Todas as partidas que ele entrou, todas as partidas que ele disputou, ele foi mal. Cara, ano 2025 ruim no Kaká. Ano 2025 ruim. E, cara, o Kaká foi contratado em definitivo no final do ano passado. E eu até dei o benefício da dúvida pra ele lá na tier que eu fiz no final do ano passado. Mas pra esse ano, que no caso essa tier seria pro ano que vem,
Como eu montaria o elenco do Corinthians para 2026, o Kaká eu não manteria. Eu não manteria o Kaká. E, cara, segue teu rumo, procura novos ares, porque não tem como. Não tem como. O Kaká, pra mim, tem que sair. Tem que sair. Félix Torres. Esse aqui também não precisa dizer muita coisa, cara. Esse aqui também não tem muito o que dizer. 2025, terrível o Félix Torres. Terrível o Félix Torres. Quase entregou a paçoca na final do Campeonato Paulista. Cara, que ano ruim do Félix Torres, cara. Ano ruim, péssimo do Félix Torres. Tomou um transfer envolvendo ele, inclusive. Cara, de zagueiro, de lateral direito, mal. Muito mal o Félix Torres. Desde o ano passado, pra falar a verdade, o Félix Torres já não rende. Eu até coloquei ele na tiragem do ano passado como uma opção viável pra vender, mas nesse caso, mano, de repente eu coloquei ano passado, de repente, ó, pode recuperar metade do que ele gastou, pelo menos, né? Mas, cara, dificilmente o Corinthians vai conseguir recuperar alguma coisa no Félix Torres. Então, cara, rescinde o contrato, faz qualquer coisa, mas não dá, cara. Félix Torres, assim como o Kaká, não tem como. Não tem como. Gustavo Henrique. Esse aqui, cara, fez um bom ano em 2025. Boa temporada 2025 do Gustavo Henrique. É o titular absoluto na zaga do Corinthians, principalmente no segundo semestre. Foi onde ele mais cresceu de desempenho. Jogou muito bem o Gustavo Henrique. Me arrisco a dizer que, se não foi o melhor, foi um dos melhores defensores de linha do time do Corinthians. E, enfim, cara, uma temporada realmente muito boa do Gustavo Henrique. É o dono da zaga do Corinthians, sem sombra de dúvidas. E tem que ficar, tá? Tem que ficar o Gustavo Henrique. Continuando então, temos o João Pedro Choca, nosso último zagueiro aqui da lista. E, cara, falando do jogador em si, do João Pedro em si, é um jogador bom para compor elenco. É um jogador bom para compor elenco, para ser uma opção ali na zaga, caso necessário. Nas vezes que jogou como titular, em algumas partidas ele foi bem, em outras nem tanto. Contra o Cruzeiro, por exemplo, ele foi muito mal. Contra o Cruzeiro no Brasileirão, tá? Naquele jogo que o Corinthians tomou 3-0. Mas, cara, falando do jogador em si, é um jogador como culpa elenco. Eu deixaria o Choca ali com uma opção aí pra zaga, caso necessário. Eu acho interessante com isso contratar zagueiro, cara. Eu acho interessante com isso contratar um ou dois zagueiros, uma ou duas opções ali pra zaga. Até porque temos aí o Kaká e o Félix Torres pra dispensar, né? Uma vez que eu dispensaria o Félix Torres e o Kaká, eu teria que repor. Teria que repor. E aí numa dessa ficaria o Choca ali com uma opção ali do banco. Ou até de repente um esquema com três zagueiros, ele jogando, enfim. Eu acho a opção, eu acho mais viável quando a gente ir atrás de zagueiro para compor elenco, deixa o Choca aí compondo o elenco em si, né? E, enfim, cara, tá aí minha avaliação em relação aos zagueiros aí do time. Meio que só salvei o Gustavo Henrique e o Choca, dei o benefício da dúvida ali pro André Ramalho e o Kaká Félix Torres. Tchau. Agora sim, finaliza então a defesa. Bora pro meio campo agora, começando com os volantes. Começando então com o Ranieri. Ranieri que, cara, é nosso melhor volante. Nosso melhor volante, não tem muito o que dizer. E, cara, eu gosto do Ranieri. Gosto do Ranieri. Acho ele um bom volante. E acho que tem que ficar, cara. Acho que ele tem que ficar, nem que seja ele pra compor elenco. Mas eu acho uma opção boa. Acho uma opção boa ali pra ser o titular aí na volância do time. E teve alguns momentos ali onde ele não foi muito bem, mas no geral foi uma temporada boa ali do Ranieri. Então, tem que ficar. Ranieri, tem que ficar. Próximo na lista temos Martinez. Martinez que, cara, vamos lá. Tecnicamente falando, taticamente falando ali do Martinez, na parte de bola jogada, eu acho o Martinez um jogador útil para compor o elenco. Acho uma opção até boa para ser uma opção ali no elenco. E, cara, se eu considerasse, aliás, apenas a parte técnica, tática, enfim,
Por ele ser um jogador útil, um jogador bom para compor elenco, eu deixei ele aqui, ó. Bom para compor elenco. Só que tem um pequeno detalhe. Se tecnicamente, taticamente falando, o Martins é um jogador útil, jogador bom para compor elenco, a cabeça dele é um grande problema. Porque, cara, o Martins, ao mesmo tempo que ele vira e mexe, faz uma boa partida aqui, uma boa partida ali, tecnicamente falando, ele é um jogador que perde a cabeça com facilidade. Ele é um jogador que cai na pilha do adversário com extrema facilidade. É um jogador que vira e mexe, aparece fazendo bobagem, igual ele fez no meu 3x0 contra o Cruzeiro, que eu citei o Choca. O Martinez foi expulso daquele jeito bizarro, né? Que a gente já tá ligado. E cara, ele é um jogador que, se tratando de psicológico, ele é um jogador que muitas vezes se perde. Muitas vezes se perde, muitas vezes ele perde a cabeça. Cara, vira e mexe aparece fazendo bobagem. É um jogador que teve seus problemas, inclusive fora de campo, foi multado, inclusive. Foi um 2025 de várias emoções, podemos dizer assim, pro Martinez. Onde, tecnicamente falando, eu vejo ele como um jogador útil, um jogador, uma boa opção para o elenco. Aí, de repente, para ser reserva, ou até aparecer como titular, caso necessário. Eu vejo ele como uma boa opção. Só que o que me preocupa no Martins, o que não me faz confiar tanto no Martins, é essa parte psicológica, onde ele se perde facilmente, sabe? Para ele ser expulso de uma forma tosca, para ele arrumar briga, para ele cair numa pilha, é dois toques. Dois toques. E, cara, eu vou até mudar o nome aqui, ó. Vou mudar esse não sei o que dizer para tenho. Opa! Minhas dúvidas. Pronto, ficou melhor assim. E eu vou colocar o Martins aqui, cara. Não tenho minhas dúvidas, não pela parte técnica, mas pela parte psicológica do jogador que me deixa com a pulga atrás da orelha. Me deixa com a pulga atrás da orelha. E. Enfim, cara. Comenta aí, cara, se você der a voto de confiança no Martins, se não. Enfim, cara. Vamos continuar então a nossa lista, onde temos o Charles. Charles que, cara, não tem muito o que dizer, não tem muito o que fazer em relação ao Charles. É um jogador operário, podemos dizer assim, mas tecnicamente falando, muito abaixo o Charles. Ele que vem sendo conhecido como um jogador que vem dando sorte pro time do Corinthians, afinal de contas, quando ele pisa em campo, o time não perde. Mas, cara, tecnicamente falando, não tem muito o que dizer, cara. O Charles é um jogador, tecnicamente falando, abaixo. Ele se esforça, ele é um jogador esforçado, etc. Mas, tecnicamente falando, não me convence. Não me convence, então. Não tem muito o que dizer em relação ao nosso queridíssimo Charles. Próximo na lista temos o Rian. O Rian, que, cara, eu acho ele um jogador bom para acompanhar elenco. Bom para acompanhar elenco. Ali passa uma opção no grupo, para o grupo, ali na volância, pro lugar do Ranieri, pro lugar ali do Carrilho, ou até do Martinez, né? Que eu inclusive citei, caso necessário. É um jogador que teve alguns momentos ali, onde ele fez algumas partidas boas, outras nem tanto. Falando do jogador em si, vamos compor elenco. Vamos compor elenco para ser uma opção. E basicamente isso. Não tem muito o que dizer em relação ao Rian. Continuando então, temos o André. O André, moleque da base, que surgiu aí no time principal. Ele que vinha sendo um dos destaques aí do time sub-20. Subiu do time de cima, foi bem quando foi acionado. Achei que ele poderia ser testado melhor ali pelo Dorival Júnior, mas até que ele jogou algumas partidas aí saindo do banco. E, cara, é uma joia da base. É um jogador que tem futuro, tem potencial. E, cara, eu vou deixar aqui no vamos com calma. Eu até pensei em colocar ele não tem que ficar, mas eu vou deixar aqui no vamos com calma. Vamos deixar aqui vamos com calma, vamos devagar, né? Até porque eu acho que ele tem que ser testado mais vezes. Algumas delas, inclusive, de repente começando entre os 11.
esporadicamente, né? Mas, cara, eu tô na dúvida entre deixar ele ter que ficar e vamos com calma. E vou deixar ele aqui mesmo. Vamos com calma e vamos seguir o fluxo, né? Vamos seguir o fluxo. Então, próximo da lista temos o Michael. Michael que está em fim de contrato por empréstimo, mais um contrato de empréstimo. Ele que está em via de ser negociado definitivamente. Tá o Corinthians ali negociando com o Shakhtar, time da Ucrânia, para comprar ele definitivo. E, cara, falando do jogador em si, eu, sinceramente falando, eu tenho minhas dúvidas. Tenho minhas dúvidas em relação ao Michael. Porque assim, cara, ele é um jogador que tem ali seus momentos, mas é um jogador que uma hora faz a partida boa, outra hora faz a partida ruim, uma hora faz a partida boa, outra partida nem tanto. É um jogador que, enfim, cara, não costuma ter uma regularidade tão grande. É um jogador que quando faz boas partidas, ele faz boas partidas de fato, mas quando vai mal, enfim, né? Eu vou dar o benefício da dúvida, tá? Vou dar o benefício da dúvida, vou deixar ele aqui, não tenho minhas dúvidas e vamos seguir o fluxo, né? Vamos seguir o fluxo. Vamos então pro próximo da lista, Luiz Gustavo. Luiz Gustavo, que inclusive, uma curiosidade aqui, é meu conterrâneo da cidade onde eu moro. E cara, Luiz Gustavo é um jogador que não jogou tanto, jogou algumas partidas ali no time. Teve uma partida que ele começou entre os 11, onde o Dorival jogou contra o Botafogo, lá no Newton Santos. Ele me escala time reserva. Se eu não me engano, por conta da Copa do Brasil, foi Sul-Americana, alguma coisa assim. Acho que foi na Copa do Brasil, alguma coisa assim. E, se eu não me engano, foi contra o Palmeiras, onde ele escala time reserva contra o Botafogo, para jogar com o Palmeiras na Copa do Brasil, alguma coisa assim. E, cara, falando do jogador em si, ele que está em seu primeiro ano como profissional aí do Corinthians, jogando pouco, mas enfim, cara, eu acho que tem que ir com calma, cara. Vamos com calma, vamos. É o primeiro ano dele como profissional, assim como o André, assim como o Jacaré. Felipe Longo é o segundo ano que ele é promovido, mas é o primeiro ano dele jogando. Então, vamos com calma, vamos com paciência. Ter um pouco de paciência, aliás. E vamos lá então, né? Vamos continuar na nossa lista. André Carrilho. André Carrilho não tem muito o que dizer. Apesar de ter algumas oscilações no decorrer da temporada, é um jogador tecnicamente falando muito bom. Muito bom o André Carrilho. Gosto dele. Pra mim tem que ficar. Pra mim tem que ficar. É um jogador que tem muito a agregar. Tem muito a agregar. Apesar que teve algumas partidas onde ele não foi muito bem. Teve uma queda de produção pós-Campeonato Paulista, onde ele vai muito bem. Mas ainda assim, eu contaria com ele no elenco. Contaria com ele no elenco. E pra mim, tem que ficar. Tem que ficar no elenco. Próximo da lista, Breno Bidon. Breno Bidon que foi decisivo na Copa do Brasil contra o Vasco, fazendo aquela jogadaça, que originou o segundo gol, o gol do Memphis, né? Mas, cara, pra mim é uma joia da base aí do time, tem muito a agregar, inclusive. Pra mim tem que ficar. Pra mim tem que ficar. É a maior joia que o Corinthians tem hoje, se tratando aí de categoria de base. É um jogador que tem que render no mínimo uns 40 milhões de euros ao time. Tem muito que agregar, tecnicamente falando, tem muito que render financeiramente falando, se bem gerido, obviamente. O que se tratando de diretoria do Corinthians, tenho lá minhas dúvidas, mas enfim. É uma joia e se for bem lapidada, cara, vai render muito, tanto dentro de campo quanto na parte financeira, o que com certeza iria ajudar bastante, né? É, enfim, né? Pra mim tem que ficar. Pra mim tem que ficar o Brando Bidon e é isso, não tem muito o que dizer. Continuando então, Rodrigo Garro. Rodrigo Garro que, cara, vamos lá. Falando do jogador em si, pra mim tem que ficar. Pra mim tem que ficar. Mas, vamos lá. O Rodrigo Garro, nesse ano de 2025, ele teve um desempenho muito abaixo do comparado ao Rodrigo Garro, que teve um desempenho brilhante na temporada 2024. Ele começa em 2025 tendo aquele problema extracampo,
Depois teve problemas envolvendo lesão, que certamente afetaram o desempenho dele, mas ainda assim, foi uma temporada abaixo, muito abaixo do Rodrigo Galo. Eu, sendo bem sincero, estou frustrado, é mesmo quer dizer, decepcionado com o desempenho do Galo nesse ano, mas eu ainda não vejo como um motivo para dispensar algo assim. Pelo contrário, tá? Eu acho que pra mim, como eu já citei, inclusive já coloquei aqui, pra mim tem que ficar. Tem que ficar o Rodrigo Galo. O Galo, ainda assim, é um dos principais jogadores, tecnicamente falando, mesmo com a temporada abaixo. E eu ainda confio nele. Ainda confio nele para a temporada 2026. Espero que ele se recupere. Espero que ele volte a ser aquele Rodrigo Galo de 2024, do brilhante 2024 que ele fez. Tomara, cara. Tomara que ele volte a ser aquele Rodrigo Galo, porque esse ano 2025 dele foi muito abaixo. Muito abaixo, mas ainda assim, eu conto com ele para o elenco e tem que ficar. Tem que ficar o Rodrigo Galo. O último meio campista ali no time tem os Dieguinho. O Dieguinho que, assim como outros jogadores, também está em seu primeiro ano, jogando no time principal do Corinthians. No primeiro semestre não jogou tanto, no segundo semestre, principalmente aí na reta final, jogou algumas partidas e na maioria delas ele foi bem, foi muito bem o Dieguinho. É um jogador de potencial, é um jogador habilidoso. O Dieguinho é aquele jogador que vai pra cima mesmo e é um jogador que tem talento. Um jogador que tem talento, é um jogador habilidoso. E, cara, eu acho que. E eu tava aqui pensando, cara, tem que ficar ou vamos com calma? Ah, eu confesso que eu tô em dúvida, hein? Tem que ficar, vamos com calma, tem que ficar, vamos com calma. Tem que ficar. Tem que ficar o Dieguinho. Pra mim é uma joia que, se bem lapidada, pode render muito dentro de campo e também financeiramente. É um jogador novo. Se não me falha a memória, ele tem 18 a 19 anos, alguma coisa assim. Novo pra caramba. O André também é muito novo, né? Tem seus 19, 20 anos ali mais ou menos. Cara, o Corinthians ele tem algumas joias aí da base no seu time e que, se bem lapidadas, com certeza vão render bastante ao time. Pra mim tem que ficar. Pra mim o Dieguinho tem que ficar. E eu até pensei em colocar ele aqui, vamos com calma, junto com o André. Mas vamos deixar ele aqui mesmo, não tem que ficar. Inclusive, eu tô pensando em mover o André pra cá, tá ligado? Mas por enquanto eu vou deixar ele aqui mesmo. Vamos continuar então nossa tier list, até porque pelo que eu tô vendo tem 3 linhas pra preencher ainda. Olha só que coisa, né? Continuando a nossa lista, temos o Kaique. O Kaique, jogador mais um da base, só que dessa vez, diferente de muitos, ele está em seu segundo ano no time principal, só que é o primeiro ano onde ele joga mais vezes. Se não me falha a memória, no ano passado, que é quando ele sobe para o time de cima, ele só jogou uma ou duas partidas aí no máximo no ano passado, realmente muito pouco, inclusive foi uma das minhas críticas em relação ao ano passado. Em 2025 ele jogou um pouco mais, mas ainda assim não jogou tanto. E, cara, falando do jogador em si, eu acho que, cara, eu até tô pensando em colocar ele como um jogador bom pra compor o elenco, mas, cara, pelo que eu tô vendo, o Dorival Júnior, eu não sei o que acontece, cara. Ele não coloca o Kaique pra jogar, não dá minutagem, não dá sequência pro Kaique. Cara, eu vou deixar ele aqui mesmo, vai. Vamos compor o elenco. Se pá, cara, se eu ver que ninguém preencheu esta linha do empresta, ou eu posso tirar essa linha, ou de repente colocar o Kaique aqui pra compor esta linha. Mas vou deixar ele aqui por enquanto, tá? Por enquanto eu vou deixar ele aqui no Vamos Compor Elenco. Lembrando, pode ser que eu faça algumas mudanças aqui nessa tier list. E eu inclusive estou aqui pensando em algumas mudanças, se eu vou fazer ou não. Mas por enquanto, vou deixar o Kaique aqui, vamos compor o elenco. E vamos continuar então a nossa lista com o Vitinho. Vitinho é o próximo da lista. Ai, 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 ai. Lá vamos nós. Lá vamos nós. Cara, mais ou menos aí no mesmo parâmetro do Mateuzinho no ano passado. Quando o Vitinho foi anunciado aí no meio do ano como novo reforço do Corinthians, eu fui contrário à contratação.
eu fui contrário, fiquei com o pé atrás. Confesso a vocês que eu não gostei muito dessa contratação aí do time feita pelo Osmar Sabre, atual presidente do Corinthians. Vendo aí dentro de campo, ele fez boas partidas, mostrou serviço em algumas partidas ali que ele fez, principalmente contra o Fortaleza, no Castelão, onde o Corinthians perde pro Fortaleza lá no Castelão. O que não adiantou muito, porque o Fortaleza cai do mesmo jeito, né? Enfim, cara. O Vitinho teve seus bons momentos, teve ali fez suas boas partidas ali no time, mas eu ainda não. Como é que eu posso dizer, cara? Ainda precisa de mais. Eu ainda preciso que o Vitinho mostre mais, mostre uma constância maior, seja um jogador constante na temporada 2026 para de fato me convencer de que o Vitinho é um jogador pelo menos bom para compor o elenco, para ser uma opção no elenco. Então, cara, para não ser totalmente injusto com o Vitinho, só porque eu, sinceramente falando, não gosto muito dele, não gosto muito do Vitinho, vou fazer o seguinte, cara. Vou fazer o seguinte com o Vitinho. Vou deixar ele aqui, ó. Não tenho minhas dúvidas. Vou dar o benefício da dúvida pra ele. Até pra não ser totalmente injusto. Porque, enfim, cara, eu não gosto muito dele. Não gostei muito da contratação dele no início. Devo reconhecer que quando ele entrou em campo, ele fez algumas boas partidas. Então, para não ser injusto com ele, onde eu espero que 2026 dele seja constante em toda a temporada, eu vou dar o benefício da dúvida, vou deixar ele aqui, não tenho minhas dúvidas. Vai que de repente ele se dá um novo Mateuzinho e vai ganhar minha confiança no decorrer da temporada e de fato se torna um jogador de repente para compor elenco ou até para ficar. Vai saber, né? Então, vou deixar ele aqui. Tenho minhas dúvidas, vou dar para ele o benefício da dúvida. Vamos continuar. Vamos continuar então. Thales Magno. Thales Magno, esse aqui pelo visto vai embora. Pelo visto deve ser devolvido para o New York City dos Estados Unidos. New York City, no caso, né? E tinha que sair mesmo. Tinha que sair mesmo. Ele até começa bem o Campeonato Paulista. Inclusive, confesso para vocês, inclusive, ele me deu uma certa iludida no começo do Campeonato Paulista, mas doce ilusão. Doce ilusão com nosso digníssimo Thales Magno. Magno, né? E tinha que sair mesmo, deve ir embora, então vai embora pelo visto, né? Vai embora pelo visto. Romero, mesma coisa, pelo visto deve ir embora, não deve ter seu contrato renovado. O Thales Magno tá por empréstimo, tá por empréstimo, o Romero tá em fim de contrato, os dois devem sair e tinha que sair mesmo. Tinha que sair mesmo, não tinha muito o que fazer em relação a esses dois. E enfim, né? Enfim, continuando nossa lista, chegamos nele. Memphis Depay. Memphis Depay. Ai, ai. Vamos lá. O Memphis, numericamente falando, tecnicamente falando, um dos principais jogadores aí do time. Ele é um jogador, tecnicamente falando, tem muito a agregar. Ele é bom jogador, cara. Ele é bom jogador. Ele tem muito a agregar, tecnicamente falando, ao time. Só que nessa temporada 2025, cara, o Memphis teve algumas oscilações, onde, no geral, ele foi decisivo na Copa do Brasil contra o Palmeiras nas oitavas, contra o Cruzeiro na semifinal, fez aquele gol, né? Aquele gol. E na final contra o Vasco, onde ele faz o título, mas se o Memphis Depay tá devendo metade desse gol ao Breno Bidon, da jogada que ele fez lá no começo, né? Tá devendo aquele gol pro Breno Bidon e Memphis. Tá devendo. Mas, enfim, né? O Memphis, numericamente falando, foi o jogador com mais participações a gol no time do Corinthians. Se eu não me engano, ele fez duplo-duplo, que é quando você alcança os 2 dígitos em gols e assistências. E foi o jogador mais participativo em relação a gols e assistências no time. Só que, ao mesmo tempo que ele teve seus bons momentos, ele também teve momentos de oscilação. Inclusive, eu cheguei a conectar o Memphis lá no pós-jogo, lá atrás, contra o Mirassol, onde ele perde aquele pênalti de cavadinha, etc. Eu fiquei bem bravo, inclusive eu passei do ponto em relação ao Memphis. Eu
confesso pra vocês, falei uma certa groselha em relação ao Memphis, coisa de torcedor, né? Quando ele tá bravo, quando ele tá chateado. Mas enfim, faz parte do processo. E cara, falando do jogador em si, ele é um jogador que, tecnicamente falando, considerando somente a parte técnica, é um jogador que tem muito a agregar. Tem muito a agregar. O problema dele é que ele é muito caro. O Memphis, o que ele tem de bom jogador, o que ele tem de, tecnicamente falando, muito a agregar, ele tem de caro. Absurdamente caro. Diga-se de passagem. Esse contrato do Memphis, cara. O contratinho salgado, velho. Minha Nossa Senhora do Socorro Perpétuo. Quem? Rapaz. Mano, quem o responsável por ter feito esse contrato? Augusto Melo, Fabinho Soldado. Vocês que fizeram esse contrato do Memphis, parabéns, cara. Parabéns a vocês que fizeram esse contrato belíssimo pro nosso digníssimo Memphis Depay. Cara, enfim, né? Tirando a parte que ele é um jogador, financeiramente falando, salgado, bem salgado, diga-se de passagem, para dizer o mínimo, né? É um jogador que tem muito para contribuir, é um jogador que... Enfim, cara, é um dos principais jogadores, tecnicamente falando, só precisa parar de oscilar. Tem alguns momentos ali que ele oscilou, entre bons e maus momentos. Ele precisa parar de oscilar, mas de fato, tecnicamente, numericamente falando, foi um dos principais jogadores, foi decisivo quando precisou. Inclusive na final paulista, que inclusive eu esqueci de citar, onde ele dá assistência pro gol do Roberto, lá no Allianz Parque, o gol que acabou sendo do título, já no jogo de ida. E foi decisivo o Memphis, quando precisou, mas ele precisa parar de oscilar, cara, precisa parar de oscilar e espero que 2026 ele seja mais constante, não oscile tanto, porque ele tem muito a entregar, tem muito a agregar. Tirando o fato de que, financeiramente falando, é um jogador que é bem salgado. É um jogador que, né, faz o clube gastar bastante. E, enfim, cara, já falei demais em relação ao Memphis. Pra mim tem que ficar. Tem que ficar. Mas seria bom se ele aceitasse reduzir pelo menos, sei lá, cara, uns 10%, 20% ali de seu salário, de seus bônus. Já ia ajudar bastante, né, Memphis? Ia ajudar bastante, mas ele não vai aceitar, né, Breno? Vai arrumar utopia em outro lugar, Breno. Outro lugar. Continuando então, temos o Yuraberto. Yuraberto, cara. Ai, vamos lá, vai. O Yuraberto, ele vem de 2024 artilheiro, onde ele terminou sendo artilheiro do Brasileirão, artilheiro do Brasil, do último brasileiro na temporada passada. Esse ano de 2025 foi o Verratti, do Vasco, mas ano passado foi o Yuraberto. Esse ano de 2025, ele até faz seus gols, faz um gol na final do Campeonato Paulista, um gol decisivo contra o Palmeiras no Allianz Parque. Ele faz o primeiro gol na final contra o Vasco, nesse jogo de volta no Maracanã. Cara, ele é um jogador que tem seus momentos. Ele é um jogador que tem os seus momentos. Mas essa temporada 2025 do Roberto foi uma temporada de muitos altos e baixos. De muitos altos e baixos. Cara, inclusive, cara, deixa eu fazer uma mudança aqui, rapidão, porque eu acho que esse tem que ficar... Nossa, eu vou colocar só fica, tá? Esse tem que ficar, vou colocar só fica mesmo, pra ficar melhor, né? Eu dei uma exagerada. Vou colocar só fica mesmo. Cara, eu ainda assim contaria com o Yuri no elenco. Ainda assim eu contaria com o Yuri no elenco. Mas aquela coisa, cara. Eu espero muito que ele consiga se recuperar em 2026, porque a temporada 2026 do Yuri foi uma temporada... Eu cheguei a cornetar, inclusive, no jogo de ida contra o Vasco, a temporada dele foi vergonhosa. Mais uma vez que eu dou aquela exagerada, típica de torcedor, quando tá chateado, quando tá revoltado, de cabeça quente, né? E, cara, com a temporada 2025 abaixo, eu até falei de altos e baixos, mas ainda vejo uma temporada também, né, abaixo do Yuri Alberto. E, enfim, cara, eu ainda assim conto com ele pro elenco, mas é aquela coisa, cara, espero que 2026 dele seja melhor.
Até porque, cara, a temporada 2025 dele foi abaixo. 2025 dele foi abaixo, mas ainda assim, eu acho que é bom ele ficar, tá? Ainda assim, acho bom ele ficar. Se essa é a mesma proposta do futebol europeu, vamos pensar em negociar. Mas enquanto essa proposta não vem, deixa ele no elenco e. Enfim, né? Torce para ele fazer um bom 2026 para que ele não oscile tanto igual oscilou em 2026, né? Mesmo sendo um atleta do time de novo na temporada, inclusive vou falar sobre a temporada 2025 do Corinthians depois. Eu tô preparando ainda o conteúdo para gravar sobre a temporada 2025 do Corinthians, que inclusive vai ser um formato bem diferente do que eu fiz no ano passado, já dando um pequeno spoiler. Mas vamos continuar, né? Vamos continuar, até porque esse vídeo tá grande pra caramba. Próximo na lista temos o Guinegão. Guinegão, mais um moleque da base, um que se destacou na copinha no começo do ano, nesse ano 2025. E é mais um moleque da base, mais uma joia da base, que quando surgiu no time principal foi bem, tirando a parte de que ele foi, falando português aqui bem direto, sabotado pelo Dorival Júnior. Cara, o Guinegão é um moleque que tem muito a agregar, tanto dentro de campo quanto financeiramente, caso ele consiga se destacar, caso ele consiga ser vendido posteriormente. E cara, eu tô pensando aqui, cara, qual que ele tem que ficar ou vão com calma? Eu tô em dúvida, cara, mas eu acho que vou colocar no Fica. Vou colocar ele no Fica mesmo. Eu até pensei em colocar aqui no Vamos com calma, mas vou deixar aqui no Fica. Qualquer coisa eu faço uma mudança aqui nessa lista. Como eu falei, podemos ter mudanças aqui nessa lista. Então, vamos continuar, né? Vamos continuar então nessa lista. Finalizando então o último jogador presente no elenco do Corinthians, temos o Hector Hernandes. Hector Hernandes, jogador que tá aí no elenco, mas também tá afastado, tá um tempão aí sem jogar. Cara, é um jogador que tem que seguir teu rumo, cara. Tem que seguir teu rumo, tem que procurar novos ares, porque pelo visto não tem muito o que fazer, cara. Não tem muito o que fazer pro Hector Hernandes. E, pra ser bem sincero, não tem mais clima pra ele ficar no time. Então, cara, segue teu rumo, vai respirar novos ares, vai ser melhor até pra você mesmo. Então, segue tua vida, procura outro clube e é isso aí, né? É isso aí. Agora sim, né? Aqui eu finalizo os jogadores que estão presentes no elenco. Vale ressaltar mais uma vez. Pode ser que eu faça algumas mudanças, a depender de como ficar aqui, né? Inclusive, eu ainda tenho uma lacuna para preencher, que é a de empresta. E vamos lá, né? Vamos agora falar dos jogadores emprestados. Onde atualmente nós temos o Fagner, emprestado ao Cruzeiro. O Léo Maná, emprestado ao Criciúma. O Renato, que está emprestado ao Atlético Goianiense. Outra curiosidade, é também meu conterrâneo, assim como o Luiz Gustavo. O Palácios, que atualmente está emprestado com um time aleatório lá da Ucrânia. O Alex Santana, que foi emprestado ao Grêmio. E o Pedro Raul, que foi emprestado ao Ceará, se destacou inclusive, né, no Ceará. Mesmo com o Ceará rebaixado para a Série B. Vamos lá. Primeiro emprestado da lista, temos o Fagner. Fagner que, cara, a menos, a menos que ele queira ser reserva ali do Matheusinho, porque é aquela coisa, cara. O Fagner, ele foi reserva, ele foi pro Cruzeiro, emprestado. Ele não rendeu no time do Cruzeiro. Passou praticamente toda a temporada sendo reserva do William na lateral direita. E, cara, é aquela coisa. Se o Fagner voltar, é aquela coisa. Ele sairia, caso ele volte, de um Cruzeiro onde ele foi reserva do William e voltaria para o Corinthians, onde com toda certeza, a menos que aconteça alguma coisa, ele com certeza vai ser reserva do Mateuzinho. Ele com certeza iria, falando português aqui bem claro, comer banco do Mateuzinho. Então, cara, a menos que ele aceite essa condição de reserva do Mateuzinho, a menos que ele aceite, de repente, ser a voz da experiência para o Jacaré, moleque aí da base, de repente fazendo uma transição melhor, diga-se de passagem, sendo testado mais vezes, viu o Dorival Júnior no time de cima,
Ele poderia ser aquele jogador mais experiente, mais cascudo para passar aquela experiência. Aí sim, poderia ser uma utilidade de repente aí pro Fagner. Mas no geral, segue teu rumo, Fagner. Segue teu rumo. A menos que você aceite essa condição que eu acabei de citar, segue teu rumo, segue tua vida, vai procurar novas áreas, já que você não, provavelmente não vai ficar no Cruzeiro. E, cara, segue teu rumo, Fagner. Segue teu rumo. Próximo da lista temos o Léo Maná. Outro que não tem muito o que dizer, né? Léo Maná, reserva no Criciúma. O Léo Maná não conseguiu se firmar no Criciúma, jogando na Série B do Brasileirão. Aí não precisa dizer muita coisa, né? Não precisa dizer muita coisa em relação ao nosso digníssimo Léo Maná. O Renato também não jogou no Atlético Goianiense. O Léo Maná até jogou algumas partidas aí no Criciúma. O Renato, se eu não me falha a memória, ou ele não jogou, ou ele jogou pouquíssimo no Atlético Goianiense, como já foi emprestado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Cara, é um moleque da base que não faço ideia do que dizer em relação a ele, cara. Eu não faço ideia do que dizer em relação a ele, então. Ah, vai, dá uma benefício da dúvida aí. Ou sei lá, empresta ele de novo, vê o que dá. Inclusive, cara, vamos comprar a linha aqui, né? Do empresta. Vai inaugurar essa linha aqui do empresta. E é isso, cara. Empresta ele de novo, vê no que dá. E. Enfim, né? Enfim. O Palácios, cara, tá emprestando lá pro time ucraniano, o contrato dele vai até o meio do ano que vem, no caso. E, cara, se quiser, mano, segue teu rumo, fique lá mesmo, caso você se sentir à vontade. Se não, cara, procura outro clube, segue teu rumo, porque não tem mais clima pra você ficar no Corinthians. Não é mal não, mas é que não tem clima mesmo. Não tem o menor clima. O Palácios voltar para o Corinthians, então, cara, já não tem clima. Vai ser melhor até pra você mesmo, sabe? Então, segue teu rumo. Alex Santana. O Alex Santana, cara, é mais um jogador que eu não faço ideia do que dizer, cara. Não faço a menor ideia do que dizer. De repente pode ser emprestado de novo, mas eu duvido que alguém queira pegar ele por empréstimo de novo. Ah, dá o benefício da dúvida então, vai. Dá o benefício da dúvida pra ele e segue o fluxo. Pra finalizar, temos o Pedro Raul. Pedro Raul, que foi emprestado ao Ceará. Por incrível que pareça, foi bem no Ceará, foi artilheiro do time, inclusive, na temporada. E, cara, ele que, pelo que eu vi, tá se acertando ali com o Internacional. O Internacional que, parabéns ao Botafogo, parabéns ao Palmeiras e ao Bragantino, principalmente, por salvar o Inter do rebaixamento. Dito isso, Pedro Raul tá se acertando ali com o Internacional. E, cara, pelo visto ele vai jogar no Inter. E tinha que sair mesmo, tá? Tinha que sair mesmo. É um jogador que pro Corinthians não ia render muita coisa. Primeiro porque ele não ia ter espaço. E segundo porque não tem clima. Não tem clima pro Pedro Raul. Assim como não tem clima pro Palácios, por exemplo. E pelo visto é um jogador que deve reforçar o Inter. Deve se acertar com o Internacional. Se quiser Internacional, pode levar mais essa galerinha aqui também, ó. Que eu listei. Fique à vontade. E enfim, né? Aqui então eu finalizo a tier list, pelo menos nesse momento. Eu vou dar aqui uma conferida a ver no que eu posso mudar. Vamos lá. Aqui não fica. Acho que não tem muita coisa que mudar não. Talvez colocar o Dieguinho pra ter mais calma, no vão com calma, até para desinchar essa linha aqui do fica, né? Acho que o Dieguinho aqui tá de bom tamanho. Tá de bom tamanho aqui no vão com calma. Deixa ele por aqui mesmo. O André, acho que também tá de bom tamanho. Deixar ele por aqui, né? Eu tenho minhas dúvidas. Também acho que tá de bom tamanho. Dei benefício da dúvida aí pro Vitinho. Tomara que ele vá bem no ano que vem, né? Bom, ocupou o elenco. O Andileri, vou deixar um asterisco. Inclusive, vou deixar aqui no final. Porque ele meio que tá com um asterisco. Porque pode ser que o contrato dele não seja renovado. Pode ser que ele não fique pro ano que vem. Se ficar, beleza. Jogador bom para compor o elenco, essa opção ali ao Matheus Bidu. Se não,
Beleza também, vamos atrás do outro lateral esquerdo. E, enfim, né? Se bem que o Rogério ultimamente virou zagueiro com o Dorival Júnior, mas, enfim, né? Choca, Rian e Kaique. O Kaique eu até pensei em colocar ele para emprestar, mas ainda vejo ele como um jogador bom para compor o elenco. Ao menos que o Dorival Júnior tenha boa vontade, né? Se não tiver, empresta, tá tudo certo. O Vamos com Calma tá bem definido já. O empresta é o Renato mesmo, vamos emprestar ele de novo, vendo o que dá. O vende é o Donelli mesmo, não tem muito o que fazer. O tem que sair, tá de ótimo tamanho. Põe lá pelo visto, Thales Magno, Romero e Pedro Raul deve sair mesmo. O Sector Rumo, Fagner, a menos que ele aceite a condição que eu ofereci lá atrás. Léo Maná e Palácios, é isso aí mesmo, então é isso. Não tem muito o que fazer não. Esse foi da nossa tier list. Peço perdão pela vez ter ficado tão grande. Como falei, cara, é uma análise profunda em relação ao elenco do Corinthians. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Compartilhe pra galera conhecer meu conteúdo. Forte abraço. Deus abençoe a todos vocês. Tamo junto e é nóis.